Shalom, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e das suas famílias, né? Estou passando aqui para deixar a passagem bíblica, né? Como assim como o Senhor Jesus Cristo ordenou a todos nós que vivem o Evangelho. Amém? Para levar a palavra adiante. E eu peguei a Bíblia para ler e Deus botou no meu coração que olhasse essa passagem aqui, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, né, e versículo aqui do 4, né, versículo 4. E depois os irmãos pegam aí uma Bíblia e olhe essa passagem, leia essa passagem aí de Atos dos Apóstolos 13, capítulo 4 por diante, né, que o que é que essa passagem quer dizer? Veja, essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 13, capítulo 4, ali o, os cristãos, que daquela época, né, foram e nomearam, oraram, Deus botou no coração dos irmãos, né, ali, disse, escolha dois. Deus falou ali, escolhe dois para uma missão. Aí, Saulo, que era Paulo, que virou Paulo, e Barnabé. Aí os irmãos foram e colocaram a mão neles, né? Oraram neles, e ali enviaram eles para uma missão, para essa missão que Deus confiou a eles, né? Que foram para Chipres, né? Uma cidade chamada Chipres. E chegando lá, eles deram de frente com um homem, né? Que se dizia, na Bíblia tem dizendo assim, que ele era mágico. Ele é um homem que era mágico. E ali ele vinha também levando o evangelho, distorcendo a palavra do evangelho. E ali Paulo, né? O apóstolo Paulo, foi e confrontou com ele. Disse, chamou ele filho do diabo. Filho do diabo. Por que tu estás desfazendo as coisas de Deus? Ele vinha distorcendo as coisas de Deus naquela época. E ali, o apóstolo Paulo foi e confrontou com ele. Porque quando o apóstolo Paulo vinha chegando naquela cidade, tinha um homem que era muito poderoso, né? Que queria escutar a palavra de Deus que Paulo vinha citando, que era o governador. O governador, ele quis escutar a palavra de Deus, que era Paulo que vinha trazendo, e ali, aquele mágico que vinha distorcendo a palavra de Deus, deu de frente com Paulo. E Paulo foi e confrontou com ele. O que eu quero dizer com isso? Que, irmãos, vigie nessa terra. Vigie nessa terra. Veja quem está seguindo. Veja com quem está cultuando. Com quem está escutando a palavra de Deus. Corrija com a Bíblia que cada coisa que tiver citando aquele homem que diz que é de Deus. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Porque hoje no nosso meio está deixando a desejar essas coisas. Porque cadê aqueles homens de Deus que faziam prodígios e milagres? E não só isso, porque
O povo se pendura nessas coisas de prodígio e milagre e fica revelações, interpretações e se esquece de se alinhar com a palavra que é a Bíblia. Amém? E não é que não aconteça, que não pode acontecer no nosso meio prodígio e milagre. Isso é fato que tem que acontecer. Ou a pessoa, querendo ou não, de acordo com o que busca o Espírito Santo, ele já vem completo. Ele já vem completo. Agora a gente tem que despertar na gente os dons, como o apóstolo Paulo diz. Não, mas não é, Evandro, só fala em dons. Não é em dons que só pode, primeiramente, se alinhar com a palavra, de acordo com o que ela ensina, assim o Espírito Santo vai abrantar em cada um de nós, e ali tudo se completa. Porque Deus é completo, ele não é por a metade. Agora, de acordo de cada crença, de cada homem que busca, ele vai se completando. Isso é fato. Agora, quando eu falo assim que a gente temos que vigiar e orar em certa situação de líder de igreja. Veja se está de acordo com a palavra. Se está de acordo com a palavra com o batismo, se está correto. Veja se está a Santa Ceia. Se lava o pé. Se cita a passagem certa dos apóstolos na hora da ceia, né? Quer com pão asno, quer com vinho e lava pé. E o batismo é imenso dentro d'água, se cobre todo, porque quando você morre para o mundo e nasce para Cristo, você é lavado com aquilo ali e tudo é esquecido para trás. A mesma coisa quando a gente morre, a gente é enterrado, cobre de uma vez, não fica a mão do lado de fora, não fica o pé não. Amém? Então, vigie onde cultua, veja com quem cultua, veja quem é seu líder de igreja, veja se ele está correto com a Bíblia, se verdadeiramente as coisas que ele anda citando, se é de acordo com a Bíblia. Se há eventos que está acontecendo, se é mesmo o Espírito Santo, se não é espírito enganoso. Porque aquele homem que deu de frente com Paulo ali, e Paulo debateu com ele estava com o espírito, mas estava com o espírito errado. Era tanto que naquele tempo era chamado como mágico, porque ele andava fazendo eventos. Ele é espírito errado. Amém? Então a gente temos que vigiar, sabendo a cultura. Amém? Para a gente não ser enganado por certo tipo de engano. Então, hoje, a gente abre a internet, a gente vê aí os falsos profetas. Não, mas não pode julgar, porque aqui, se for o nome de Deus, o Senhor pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Mas eu tenho direito, você tem direito, a senhora, o senhor tem direito de analisar o espírito da igreja, como a Bíblia diz. Veja o espírito da igreja, se está de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia não vem para revelar, o Espírito Santo está me mostrando que você estava fazendo isso, está fazendo aquilo. Não é só isso, não. Ele vem, primeiramente, o Espírito Santo vem alinhar o ser humano para a palavra, como ela é. Amém? Então analise. Porque o homem de branco está aqui dentro da igreja. Não sei o que. Não, o homem de branco, ele está em cada um de nós. Ele está em nós, que era para levar para a palavra primeiramente. E depois a gente vai completando de acordo com o que vai buscando. É expulsar demônio, é curar o enfermo, é levar a palavra do jeito que ela é, principalmente, trazer o povo de Deus para Deus. Amém? Porque Jesus, ele veio para os coitadinhos, para os pobrezinhos, para aqueles mais fraquinhos. Amém? E ele veio para nos buscar, cada um da gente. Né? E o que eu quero dizer com isso? Porque hoje você olha na internet, o homem de branco está entrando aqui, ele está aqui, e está revelando, e está não sei o quê, e eu sou dono da caixa da chave
dos cofres, e não sei o que nem aí tem um monte de gente aí prometendo. Deus não vem prometer nada a ninguém, a não ser a salvação da sua alma. Ele tá atrás da sua alma, buscar para ele, e através de você, a senhora, o senhor, buscar um evangélico genuíno, viver na presença de Deus, tudo se completa. Tudo se completa. E aí, você buscando Deus para a sua vida, aí tudo vem de acordo com o que você vai buscando. Você quer viver uma vida digna, corretamente, e viver na sociedade corretamente, você vai fazer tudo certo, não vai errar em nada. E ali você quer ser bem-sucedido, você vai abrir um negócio, você vai trabalhar, você pode trabalhar para um, para outro, e ali você vai conseguindo as coisas, abre um comérciozinho, vai vendendo, bota um fabrico em casa de roupa, ou faz uma confecções para costurar para o povo, ali você abre um mercadinho, você abre qualquer comérciozinho ali, Deus abençoa. Deus abençoa. Porque você vai buscando Deus para a sua vida e Deus vai abençoando. Não precisa nem eu, nem ninguém vir revelar o que Deus... o que Deus vai revelar, que você vai ter isso, vai ter aquilo. Não, Deus já lhe deu. Quando ele disse a Abraão, onde botais a planta dos teus pés, onde tu está, tudo é teu. Então aquela promessa, a gente tendo crença, a gente tem direito. Não precisa correr muito. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, ele é o soberano. Ele é dono de toda a terra. Ele só não é dono do pecado. Do pecado, das coisas que venha a nos fazer pecar, para nos fazer cair. Isso aí ele não quer. Ele quer que você ande bem, equilibrado. Agora tem que estar de acordo com a Bíblia. Você que é líder de igreja, você que é obreiro, que é pastor, diácono, seja lá o que for, veja se está correto com a Bíblia, porque se você estiver pregando errado, vocês têm uma conta a pagar. Nós temos uma conta a pagar se a gente viver errado, viver distorcendo as coisas de Deus. E o que eu quero dizer com isso? E você que vive querendo enriquecer, que quer viver, ter de tudo dessa terra, enganando ao povo através da palavra de Deus, se acontecer de bater de frente com o homem de Deus, e ele disser assim, você não é falador, todo parece um papagaio, e se ele disser assim, tu vai ficar mudo. E aí? Porque só ganha modo isso aqui, ó. A língua que fala demais e distorcendo as coisas de Deus. Como o apóstolo Paulo chegou para aquele homem, o nome dele era Bar-Jesus. Bar-Jesus, esse homem que o apóstolo Paulo bateu de frente com ele já estava lá, o nome dele era outro. Agora só que o nome dele lá estava Bar-Jesus, desfazendo as coisas de Deus. E aí o apóstolo Paulo chegou para ele, né? O irmão Paulo chegou para ele e disse assim, tu agora vai ficar cego por uns tempos. E você, o senhor, a senhora, que vier distorcendo as coisas de Deus. E aí, como era que ia ser? Bater de frente com o homem de Deus e agora tu vai ficar cego por uns tempos. E ali, quando o apóstolo Paulo citou aquela palavra para ele, tu vai ficar cego, ele ali veio uma nata, uma névoa nele, e veio uma escuridão, e ele ficou cego. E ali ele ficou procurando uma pessoa para pegar na mão, para levar ele, para tirar daquela situação. E aí, vocês que vivem distorcendo a palavra de Deus, o que faria se chegar um homem de Deus, a palavra falada, e disser, tu vai ficar mudo? E o apóstolo
Paulo chamou ele filho do diabo, porque ele estava fazendo as coisas erradas. Porque todo aquele que distorce as coisas de Deus, que faz as coisas erradas, ele é confrontado pela Bíblia. E ali o apóstolo Paulo tinha o poder da palavra falada. Ele poderia dizer assim, levante e anda, como ele poderia dizer assim, coxo, teve com a mão troncho, o pé troncho, ele dizer assim, se conserte e ficar curado. Um cego ficar enxergando, como ele tinha a palavra falada também, para dizer, tu vai ficar cego, ou ficar mudo, ou seja, lá, ou ter qualquer enfermidade, como aquele servo de Eliseu, né, que pegou aqueles bens de Naamã, e ele disse assim, tu vai herdar a lepra de Naamã. E ele ficou leproso. E aí, vocês vigiem, que ainda tem homem de Deus aqui na terra. Ainda tem homem de Deus aqui na terra. E bater de frente com ele vai dar difícil para vocês. Cuidado. Que Deus tenha piedade de cada um de nós. Que Deus tenha piedade de cada um de nós. Eu estou gravando esse vídeo, eu nem sei se ele vai ser aceito na rede social, porque hoje o povo só quer o oba-oba. Só o oba-oba, aquilo que é bom. Mas aquele para corrigir, vir para a presença de Deus, ninguém quer. Amém? Então, vigie, veja com quem andas. Como a Bíblia diz, veja com quem andas, assim, com quem tu andas, assim tu vai ser visto. Tu és, né? Como tem esse ditado. Então, vigie e ore, lendo a Bíblia e veja se o líder de igreja está correto com a Bíblia. Amém? Shalom a todos, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês e das suas famílias. Shalom, até o próximo vídeo.